criação de abelhas traz algumas restrições, mas quando se trata da meliponicultura, que é a criação daquelas abelhas sem ferrão para a produção de mel, não tem barreiras, pode ser feitas no quintal de casa. Ao contrário da apicultura, sem grandes custos, a meliponicultura tem se tornado alternativa de renda. A facilidade do manejo e a valorização do mel no mercado tem chamado a atenção. Guilherme começou a estudar abelhas da espécie jataí aos 12 anos. Hoje, com 26, diz que o interesse surgiu depois que descobriu que poderia fazer a criação nos fundos de casa. Aqui são criadas 4 espécies em 18 caixas. Em saber que elas possuem ferrão, mas o ferrão é atrofiado e elas não têm essa defensividade que tem as abelhas com ferrão. Então o meu interesse pela meliponicultura surgiu a partir de poder criar essas abelhas em casa, até no meio urbano ou até no meio rural, próximo a você. Antes de começar a criação, vale a pena trocar informações com quem já possui experiência. O primeiro passo é molhar uma garrafa PET com loção de captura para abelhas nativas e furar o fundo da isca para ter uma quebra de umidade. Depois, enrolar em jornal ou papelão e colocar dentro de um saco preto. Em seguida, fazer outro furo na garrafa e colocar uma ponta de cano. O indicado é que fique longe do sol e na vertical, seja no telhado ou no jardim. O frio é um grande inimigo. Essas abelhas elas sentem muito mais com o frio, né? Tanto é que se o clima está no período mais frio do ano, essas abelhas trabalham bem menos do que as abelhas africanizadas, né? Então assim que a temperatura sobe aos 23 graus em diante, elas começam a trabalhar. Enquanto está frio, elas não saem para trabalhar. Depois da captura, são 30 dias para realizar a transferência para caixas com tamanho específico. Para a criação das abelhas nativas sem ferrão, como a população de indivíduos é muito menor, né, do que a das abelhas africanizadas, vamos supor no caso a abelha jataí, né, a utilização da caixinha e espaçamento para criar a mesma, a gente recomenda que seja um espaçamento de 10 por 10, no máximo 12 por 12, né? E tendo uns 5 centímetros de altura entre os módulos, né? Contando o ninho, né, sobreninho e as melgueiras. Porque a população de indivíduos é menor e com isso esse espaço é o recomendável. O processo não é difícil. A posição que capturar deve ser feita a transferência. O cuidado é principalmente para não eliminar a rainha e perder o enxame. Todo o invólucro é transferido. A caixa deve ser colocada no mesmo lugar onde estava a isca. Um pedaço de cera na entrada ajuda a identificar o local para as abelhas. Já a garrafa usada deve ser levada para longe ou reaproveitada. Assim, a chance de captura de outros enxames é maior. As últimas etapas são revisão e colheita. Está realizando a colheita, né, você percebeu que a maior parte dele é mel. Está mais transparente e tudo mais, está com mel. É só você fazer o corte numa bacia com a peneira, você espreme e pronto. Já pode estar. Isso, é bem simples. E depois volta o módulo para cá, coloca aqui, elas vão preencher novamente. Os que têm pólen, eles têm uma coloração mais escura. E o que tem mel, ele tem uma coloração mais clara, mais transparente. E essa é uma das diferenças. Ele tem um alto teor de umidade maior do que o mel das abelhas africanizadas. Por isso que é muito recomendável deixar esse mel, assim que você realiza a colheita, armazenado na geladeira, né, refrigerado. Em cada caixa de criação, a população das abelhas pode chegar até 4.000 indivíduos. Dependendo da espécie, a produção pode chegar em média a 5 litros por ano. Uma das vantagens da meliponicultura é que plantios próximos apresentam melhor desempenho por causa da polinização. As caixas podem ser feitas de madeira de pinos ou como essa de bambu. Quem é alérgico a abelhas com ferrão pode fazer a criação sem medo.